Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui novamente com mais uma aula de matemática. Lembram? Eu sou a professora Marita, sou professora de matemática da Rede Estadual de Ensino e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula 1. Lembra onde a gente parou na aula 1? Bom, então vai puxando aí da memória enquanto eu passo algumas informações para vocês. Uma delas, e bem importante, é aonde que vai estar disponível essas aulas que a gente está aqui transmitindo para vocês. Vão estar disponíveis em 3 canais. Nos canais de internet, canais de TV aberta e também vai estar no aplicativo Escola Paraná. Aquele aplicativo que o seu pai, sua mãe ou o responsável acompanha a sua frequência, acompanha as notas, os eventos que acontecem na escola, né? Então, fiquem bem atentos a esses 3 canais porque é onde vai estar disponível a nossa aula de hoje. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos começar. Como eu disse, a aula de hoje, a aula 2, é uma continuação da aula 1. Quem é que se lembra o que a gente fez na aula 1 ontem? Vamos parar para pensar? O tema da aula era conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, eles são aqueles números, lembram do que a prof falou? Que eles representam quantidades inteiras, ou seja, não tem pedacinhos. Qual outra característica do conjunto dos números inteiros? A gente trabalha nos números inteiros com números negativos e números positivos. Também a gente falou na aula 1 sobre módulo e sobre simétrico. Lembra? Número oposto ou simétrico e módulo de um número. Vamos recordar? Módulo de um número ou valor absoluto desse número é a distância deste número aonde? Na reta numérica em relação ao referencial. Lembram disso? Reta numérica, o referencial 0. Vamos escrever aqui para a gente poder lembrar. Vou escrever nesse cantinho. Reta numérica, referencial 0. E essa distância aqui até o referencial é o que a gente chama de módulo. Lembram disso? Muito bem. E número oposto ou simétrico? O que é número oposto ou simétrico? Número oposto ou simétrico é quando essa distância é igual a essa. Então se eu falar aqui que aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho mais 2, então em módulo menos 2 e o mais 2 são simétricos, então significa que o quê? Que o menos 2 e o mais 2 têm um módulo igual, ou seja, o valor absoluto deles é igual, porque essa distância é igual, então eles são chamados de número simétrico. Menos 2 é simétrico do mais 2, assim como o mais 2 é simétrico do menos 2. Lembram disso? Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade com essa historinha dos números inteiros para que a gente possa fazer essa parte aqui, localização e comparação desses números, tá bom? Vamos lá. Lembram que eu deixei essa atividade aqui para vocês fazerem em casa? Então, nessa atividade, para esta aula, a prof acrescentou esta coluna aqui, que a gente vai trabalhar com os módulos, para vocês perceberem que o oposto ou simétrico tem módulos iguais. Números opostos ou simétricos, em módulo, eles são iguais, né? Eles têm o mesmo valor absoluto. Lembra? Módulo, valor absoluto? Então, o módulo de menos 2. O que seria o módulo de menos 2? Menos 2, a gente acabou de usar como exemplo, é a distância que ele vai ter em relação ao referencial. Então, para eu sair do referencial e chegar até o menos 2, significa que eu andei 2 unidades. Tudo bem? Muito bem. Se ele está em módulo, então o módulo de menos 2 é 2. Quem seria o seu oposto ou simétrico? Seu oposto ou simétrico é quem tem a mesma distância. Então, se aqui eu andei 2, aqui eu tenho que andar, e um andar muito entre aspas, 2. Então, se do zero eu andar 2 para
direita, eu estou indo no sentido positivo. Lembram disso? Então, aqui, no sentido positivo, vai ser o mais 2. Ah, então o oposto ao simétrico do menos 2 é o mais 2. Vamos verificar esse módulo? Se a gente acertou? Qual que é o módulo do mais 2? É o 2. Ah, então como em módulo eles são iguais, então o oposto ou simétrico do menos 2 vai ser o mais 2. Tudo bem? Lembraram disso, dessa revisãozinha? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente poder dar continuidade na nossa aula. Muito bem. Então, menos 2, olhem lá, ó, menos 2, o que a gente tem? O módulo do menos 2 é o 2. Então, o valor absoluto do menos 2 é 2. O seu simétrico vai ser o mais 2, que em módulo, ou seja, que tem valor absoluto 2. Compreenderam isso? Então, vamos observar ali, ó. O mais 10, quem seria seu oposto ao simétrico? Menos 10. Acertaram? Conseguiram verificar aí no caderninho de vocês? Vamos ver. Quem seria o oposto do menos 89? Menos 89 mais 89. Porque em módulo eles são iguais. Muito bem. E do mais 589? Menos 589. Mais 1000, menos 1000, menos 1000, mais 1000. Do 4.578, menos 4.578, vai ser o mais 4.578. E assim por diante. Verifiquem aí as respostinhas de vocês para ver se vocês acertaram. Tudo bem? Muito bem. Então, a prof agora vai introduzir uma nomenclatura. O que é nomenclatura? A prof vai introduzir para vocês como é que a gente fala matematicamente correto. Então, quando eu falo mais 893 e menos 893, na verdade, como eu estou dizendo de uma posição numa reta numérica, então eu estou dizendo que é a posição 893 negativo. 893 positiva. Ah, mas o que isso é importante para mim? Porque quando a gente fala em sentido positivo e sentido negativo, a gente tem que lembrar do referencial, da reta numérica e do seu referencial. Então, o referencial é o ponto zero. O que seria o sentido positivo? O sentido positivo é a direita. Ah, e o que é o contrário de direita? Esquerda. Esquerda. E o que é o contrário de positivo? O que é o oposto de positivo? Negativo. Lembram disso? Isso vai ser muito importante para a nossa próxima aula, que a gente vai falar de adição e subtração de números, tá? Muito bem. Continuando aqui, então. Vamos, então, exercitar esse nosso conhecimento, tá bom? No exercício apresentado, é um exercício que tá lá no livro de vocês, tá? E é uma tarefa que eu deixei, lembra? Também deixei essa tarefa. Então, supondo uma reta numérica, responda. Vamos pensar. Bom, reta numérica. O que a gente já falou de reta numérica? Para eu construir uma reta numérica, o que eu tenho que prestar atenção nessa reta numérica? Ela é uma linha, lembram? Uma linha. Eu faço um referencial, tudo bem? E aí eu faço marcações nessa reta. Faço marcações nessa reta. Quando eu faço marcações nessa reta, eu tenho que tomar qual cuidado mesmo? Eu tenho que tomar o cuidado de que essas distâncias sejam iguais, certo? Então, muito bem, está desenhada a reta numérica, certo? Ah, mas professora, não tem número nessa reta numérica. Não, porque a reta numérica, lembra que a prof falou ontem? Eu posso usar situações, não necessariamente em que essas distâncias sejam de 1 em 1. Eles podem ser de 5 em 5, de 10 em 10, de 50 em 50, de 1000 em 1000, certo? Mas o importante é dizer o quê? Que as marcações, elas têm que estar numa mesma distância, tá?
quando eu vou desenhar a reta numérica. Quando eu vou fazer um esboço dessa reta, não tem problema, eu posso usar medidas diferentes, porque o esboço, ele é aquela ferramentinha, aquele desenho que vai me ajudar a formar o meu pensamento, e não necessariamente ele vai constar no meu exercício, tá? É como se fosse um rascunhinho. Na letra A, quantos quilômetros há entre? Opa, o que essa palavrinha entre tem de importante pra gente na matemática? Porque ela está no meio, ela está entre alguma coisa. Se eu pegar uma caneta preta e uma caneta vermelha e dizer para vocês, colocar nessa posição e dizer quem está entre a caneta vermelha e a caneta preta? A Prof. Marita, certo? Então, alguma coisa que está entre outras duas coisas, ela está no meio, ela está ali naquele intervalo. Muito bem. Então, quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste? 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste, como é que a gente vai pensar? Oeste e leste são pontos cardeais. Vamos lembrar lá na geografia, quando a gente aprendeu lá no começo da nossa vida escolar, o que eram pontos cardeais? A gente sempre fala em norte, sul, leste e oeste. Esses são os principais, né? E o que vai acontecer? Norte para cima, sul para baixo, leste vai ser para direita e oeste para esquerda, não é? Ah, então quer dizer que eu posso desenhar uma reta numérica, fazer um esboço. Ó, o que eu vou fazer aqui é um esboço. Um esboço da reta. Tem que ter um referencial, não tem? O referencial é como se fosse o centro, o ponto zero, o marco zero lá dos pontos cardeais. O que acontece? Para cá a gente tem o sentido leste, para cá a gente tem o sentido oeste. Quantos quilômetros entre 90 quilômetros a leste, é isso? Opa, 90 quilômetros a oeste. 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste. Muito bem. Ah, então quer dizer que eu vou ter que pensar, vejam bem, o 90 não está negativo, porque ele está dizendo que eu andei 90 quilômetros, não tem como dizer que eu andei menos 90. Lembram? O menos e o mais, ele indica o sentido, tá? Aqui, em vez da gente falar em negativo e positivo, a gente está falando em leste e oeste. Então, no sentido oeste, é como se eu estivesse aqui. A prof vira. A prof vira. Vou andar 90 quilômetros a oeste. Ah, a prof está aqui no marco zero. Vou andar 50 quilômetros a leste. Ah, quem está lá no 90 e quem está aqui no 50, para um encontrar o outro sem que o outro se movimente, ele vai ter andado quantos quilômetros? Ah, então eu tenho que pensar aqui, ó, prestem bastante atenção nisso. Eu tenho que pensar no 90 até o zero, certo? E do 0 até o 50. Ah, então quer dizer que eu vou fazer uma soma de quilometragem. 90 mais 50, 140. Tudo bem? Vou apagar aqui. E a gente vai depois verificar. Então, aqui eu já sei que é 140. Guardem aí na cabeça de vocês. Conseguiram acertar? Verificaram se acertaram? Muito bem. E ali na letra B? Quantos graus há entre 3 graus Celsius abaixo de zero? Opa! Então, aqui nos graus, eu posso dizer que o abaixo de zero é menos 3. Lembra lá da temperatura que é falada no jornal? Ah, hoje a sensação térmica é de 3 graus negativos. Então, menos 3. Até o 12. Então, a mesma coisa, ó. Eu vou andar do 3 até o 0 e do 0 até o 12. Então, quer dizer que eu vou juntar
essas unidades. Do menos 3 para eu chegar no zero, 3. Do zero para eu chegar no 12, 12. 3 mais 12, 15. Conseguiram entender isso? Então vamos ver como é que ficaram as respostas, tá bom? Olha lá, o que a prof acabou de falar ali no quadro. Olha, e a letra C, quanto que ficaria? Então, quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar? Lembra que a prof falou ontem que nível do mar é um marco zero? Então, se eu estou 80 metros abaixo do nível do mar, significa que para eu sair dessa profundidade de 80 metros e chegar até o zero, eu tenho que subir 80 metros. E 30 metros acima do mar. Então, vou também somar. Tudo bem? Muito bem, 110 metros. Todo mundo conseguiu acertar? E aí, o que vocês pensaram sobre isso? Deu para acertar? Deu para verificar? Tem alguma dúvida? Não tem? Vamos lá, vamos seguir. Observe a situação a seguir. Presta bastante atenção. 5 estudantes de diferentes países em intercâmbio registraram as temperaturas médias em um mesmo dia de fevereiro e as suas cidades de origem. Muito bem. Aqui saiu um errinho, né, de digitação. O que aconteceu na cidade de origem? Tem um lá no Japão que vai ser considerado 0 graus Celsius. Opa! Se o Japão é 0 graus Celsius, quem vai ser meu referencial na reta, se eu precisar desenhar uma reta? O Japão? Lembra? Montevidéu, 22 graus positivos. Londres, 3 graus negativos. Ósio, lá na Noruega, 10 graus negativos ou menos 10 graus. E Rio de Janeiro, no Brasil, mais 30 graus. E tem duas perguntinhas. Qual a capital fez mais frio? Se fez mais frio, é que tem a menor temperatura. Qual é a capital que fez mais calor? Se fez mais calor, é que tem a maior temperatura. Vamos ver? Mais frio. Quem é ali que tem a menor temperatura? Seria menos 3 ou menos 10? E agora? Quem é que é menor ali? Bom, do mais frio eu já sei que é negativo, né? As temperaturas negativas. Mas a gente tem duas temperaturas negativas ali. Quem seria a temperatura menor? Ou seja, temperatura menor significa que eu vou passar mais frio. Então, quem é que passaria mais frio? Quando faz 3 graus negativos ou quando faz 10 graus negativos? Eu acho que é quando é 10 graus negativo. Muito bem. E quem é mais calor? Vai ser com 22 graus positivos ou 30 graus positivos? Eu acho que é 30 graus positivos, né? Então, eu acho que a cidade que faz mais frio, a capital que faz mais frio, é a capital da Noruega, que é Ósio. E a capital que faz mais calor, nesse caso aqui, é o Rio de Janeiro, que é menos 30. Tudo bem? Muito bem. Então, olha lá, o que a prof falou para vocês. Tóquio é o referencial, né? Porque ele deu 0 graus. Quem vem antes, Londres ou Ósio? Bom, se Londres é menos 3, o 3 está mais perto do zero, não tá? Então, a gente vai pôr Londres e depois Ósio. Se eu tenho 22 e 30, o 22 está mais perto do zero. Então, 22 vai vir aqui antes do Rio de Janeiro. Tudo bem? Muito bem. Agora, observe uma coisinha. Essa ordem aqui que a prof colocou, ó, estão vendo aqui, ó? Menos 10, menor que menos 3, menor do que 0. A prof escreveu uma ordem crescente. O que é essa ordem crescente? Que cresce, que vai do menor para o maior. Isso é a ordem crescente. Então, o que acontece aqui, ó? Menos 10 é menor que menos 3. Menos 3 é menor do que 0. 0 é menor do que 22 positivo.
22 positivo é menor do que 30 positivo. Tudo bem, minha gente? Então, guardem bastante esses termos de menor, maior, porque é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Muito bem. Guardaram isso na cabeça? Menor, maior e tal? Então, agora eu vou lançar um desafio para vocês. A professora sempre diz para todos os alunos dela que a matemática é uma linguagem universal. Se ela é uma linguagem universal, significa que ela tem os seus próprios códigos, certo? Seus códigos e signos. O professor de português vai saber o que eu estou falando. E se tiver professor de português aí na sua casa, pode perguntar para ele. O português tem seus códigos e seus signos, né? Então, os códigos de português são as palavras, são as concordâncias que a gente usa, cada palavra tem uma função numa frase, não é isso? Cada palavra, eu posso escrever uma frase de qualquer jeito na língua portuguesa? Não, não posso. Eu tenho que seguir uma ordem coerente, tem que ter um significado essa frase, né? Tem que ter um sentido essa frase, quando eu vou montar uma frase. Por exemplo, eu vou falar para vocês assim, tem o verbo. O verbo numa frase, ele significa que eu estou fazendo uma ação. Tem o sujeito, é quem faz essa ação, né? Ou quem sofre uma ação. Então, assim, cada palavrinha tem o seu significado, tem a sua função nessa frase. Na matemática não é diferente. A matemática, por ser uma linguagem, e talvez por isso às vezes a gente tem tanta dificuldade em alguns enunciados da matemática, as palavras e os símbolos têm as suas funções. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, considere os elementos de A. Vamos parar um pouquinho e falar sobre o que são elementos de A. Bom, elementos, se eles são elementos de alguma coisa na matemática, certo? Eles são elementos do quê? Eles fazem parte de um mesmo conjunto. Então, é um conjunto. Eles pertencem a um conjunto, tá? Então, considere os elementos de A. Então, considerar os elementos de A é eu dizer assim, quais são as coisinhas, ou os números, ou os objetos, né? Que fazem parte desse conjunto A. Então daí ele vem uma linguagem matemática. Essa é a linguagem. Vamos pensar aqui e vamos ver o que cada um está falando ali? Bom, esse símbolo aqui, ele significa que pertence. Pertence. Então quer dizer que eu vou pegar números, né, que eu chamei aqui de X, ou seja, são os elementos. E esses elementos podem ser qualquer coisa. No caso, é um elemento numérico. Por que eu sei que é um elemento numérico? Porque tem esse símbolo aqui, ó. Então, é elemento numérico. Mas que tipo de número? Então quer dizer que os conjuntos numéricos, eles têm letras para serem representados. Então a gente vai parar um pouquinho aqui a tela e vai pensar em conjunto numérico. Vamos lá. Vamos desenhar alguns conjuntos numéricos. Ontem a prof falou para vocês que o primeiro conjunto numérico que a gente aprende é o conjunto dos números. Deixa eu apagar aqui. O primeiro conjunto numérico que a gente aprende é o conjunto dos números naturais, certo? Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais é aquele que serve para contagem. Então ele começa no 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o conjunto numérico que a gente está vendo hoje? Olha, vejam bem, 1, 2, 3 representam quantidades inteiras.
mas são inteiros positivos. E a gente precisa considerar os inteiros negativos. Então, com isso, a gente tem aqui um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Ah, professora, mas ali não está dizendo que é um elemento de conjunto numérico inteiro, natural? Eu não sei o que essa letra Z significa. Muito bem. Para facilitar, foi colocado o quê? N para os naturais e Z para os inteiros. Ai, professora, por que a letra Z? Uma boa pesquisa para vocês, né? Tentem pesquisar e descobrir por que a letra Z é do conjunto dos números inteiros. Porque tem umas letras que a gente não entende, sabe? Por exemplo, inteiros. Por que eu não posso pôr a letra I em vez da letra Z? Porque tem outros conjuntinhos numéricos que levam a letra I. Olhem lá, pesquisem para você ver. Então tá. Opa, então eu já sei que é elemento do conjunto numérico, do conjunto dos números inteiros. Ai, deixa eu mudar a câmera aqui que eu esqueci. Desculpa, gente. Então, olha lá. Elementos numéricos, conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Lembram? Z significa números inteiros. E agora, essa informação aqui, ela é bem importante. O X, que está dizendo que é o elemento. Em que posição esse X está em relação ao menos 8 e ao mais 4? Ele está entre. Ah, então quer dizer que vai ter o menos 8 aqui e vai ter alguma coisa entre o menos 8 e o mais 4. Então aqui estão os elementos desse conjunto. Mas o 8 e o 4 pertencem também a esse conjunto? Vamos observar? Lembra que eu falei? A matemática, cada símbolo tem o seu significado. Então, olha lá. Eu estou dizendo que o menos 8 é menor do que o X. Ah, então quer dizer que o X é maior que o menos 8. E, ao mesmo tempo, menor do que mais 4. Então, o X vai estar entre o menos 8 e o mais 4. Vamos ver, então, como é que ficaria? Bom, o menos 8 não vai entrar porque diz que o X é maior que. Então, se é maior que, eu vou pensar no quê? Do menos 8, bom, vamos pensar lá na temperatura. Onde eu passo mais frio? No menos 8 ou no menos 7? Lembram? Quanto mais perto do zero, mais calor vai ficando, maior vai ficando a temperatura. Ah, então vou pensar, menos 8, vai vir o menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, certo? Muito bem. Então, os elementos vai do menos 7 até o menos 3. Por que não entra o menos 4? Porque o X é menor do que o mais 4. Não é menos, mais 4. Certo? Tudo bem? Vamos ver se a gente conseguiu completar o nosso raciocínio? Então tá. Lembra? Então vai do menos 7 até o mais 3. Seguindo esse raciocínio. Então vamos lá. Olha lá o que a prof falou. Conjunto A é formado pelos elementos X, que pertence ao conjunto dos números inteiros, de tal forma que X seja maior que 8 negativo e menor do que 4 positivo. Quais são os números que formam esse conjunto? Olha lá, menos 7, menos 6, menos 5, lembra que a gente falou? Entre, tá? Então, quantos números inteiros positivos eu tenho? Bom, eu tenho 1 positivo, 2 positivo e o 3 positivo. Mas olha a pergunta de baixo. Quantos números inteiros não negativos? Mas, professora, peraí, que agora eu me confundi. Não negativo e positivo não é a mesma coisa? Não! Quando a gente fala em positivo, são aqueles mais 1, mais 2. Quando a gente fala em não positivo ou fala em não negativo, a gente precisa incluir quem?
O zero, porque o zero é o referencial. Então, ele não é nem positivo e nem negativo. Por isso que, quantos números positivos há nesse conjunto? 3. Mais 1, mais 2 e o mais 3. E quantos números não negativos existe? Eu tenho que incluir o zero. Por isso que existem 4. Tudo bem? Vamos exercitar um pouquinho? Vamos lá. Tentem descobrir, e eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, quem são os elementos do conjunto B, quem são os elementos do conjunto C e quem são os elementos do conjunto D. Ah, mas o que tem de diferente? Ó, é menos 8 e mais 4. Não vai estar entre? Ah, observem aqui, ó. Aqui a gente tem um sinalzinho junto com o menor. Esse sinalzinho significa que é menor ou igual. Ah, então ele pode entrar. O menos 8 pode entrar. Vamos ver quais são os símbolos, ó. Então, eu tenho o símbolo de menor que, menor ou igual que, maior que, e o maior ou igual que. Ah, então quer dizer que quando não tem o sinal de igual, eu não incluo. Quando tem o sinal de igual, eu incluo, tá bom? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Escrevam aí no caderno de vocês, vamos ver como é que vai ficar. Pronto? Vamos lá. Então, quer dizer que, vamos pensar aqui, ó. Vou apagar aqui pra gente ir na frente. Como é que ficaria o conjunto B? Eu vou incluir ou não vou incluir o menos 8 e o mais 4? Vou incluir. Por quê? Tem o sinal de igual. Então, como tem o sinal de igual, eu faço o quê? Incluo. Certo? Eu incluo eles. Ah, então não é mais só entre. É entre e. Ah, está entre 2 e 5, incluindo 2 e 5. Ah, então está entre menos 8 e mais 4, incluindo menos 8 e o mais 4. Certo? E agora, quem que eu vou deixar de incluir? O menos 8. Então, vai começar no menos 7 e vai até o mais 4. Incluo o mais 4? Incluo, porque tem o sinal de igual ali. Certo? E o D? Vou incluir o menos 8, mas não vou incluir o mais 4. Olha lá. Incluo o menos 8, mas não incluo o mais 4. Deu para entender? Gente, é tão gostoso a gente pegar e traduzir isso que a gente acabou de fazer, transformar isso aqui para isso daqui, é uma tradução na matemática. A gente acabou de traduzir, certo? Agora, eu pegar isso daqui e passar para isso, eu estou traduzindo da língua portuguesa para a matemática. Olha que legal! Então, a matemática, toda vez que a gente aprende matemática, a gente está aprendendo uma linguagem nova. A gente está trabalhando num mundo novo, certo? Diferente da língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela vem como suporte para a gente, para poder fazer as traduções, tá bom? Então, olha lá o exercício agora. Esse exercício, lembra que a prof já trouxe exercício da Prova Paraná do 8º ano e mostrou para vocês que não é porque é um exercício do 8º ano, é uma coisa impossível de ser resolvida? Lembram disso? Muito bem. Nessa prova do 8º ano apareceu assim: observe a reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Opa! Então é uma reta numérica, não é um esboço. Então as partezinhas, elas estão iguais. Então quer dizer que essa daqui tem a mesma distância dessa, a mesma distância dessa. Tudo bem? O ponto K destacado, olha lá o ponto K aqui, ó. Certo? O ponto K destacado corresponde à localização de qual número? O que a gente precisa pensar? Vamos pensar nos detalhes. Lembra que a prof sempre fala para vocês
Quando a gente vai ler o enunciado, a gente tem que ler por partes, para a gente poder ir traduzindo, a gente ir entendendo o que esse enunciado está dizendo. Bom, detalhe importante, partes iguais, já destacamos isso. Outro detalhe importante, tem um referencial, que é o 0, e tem o ponto menos 20. Então tem um referencial e um ponto menos 20. Se eu pensar que fosse de 1 em 1, para eu caminhar do 0 até o menos 20, o que eu estaria fazendo? Eu estaria dando, como se fossem passos, eu estaria dando 20 passos, certo? Mas tem 20 sinaizinhos aqui? Não tem. Quantos espaços tem do referencial até o menos 20? Vamos contar? 1 espaço, 2, 3. Aqui a prof pôs errado. 3 espaços. Tudo bem? Muito bem. Mas, não, do referencial, gente, desculpa, é do referencial, tá certo? Não é do ponto K, do referencial. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Tá certinho ali. 4 espaços eu tenho. Então, do 0 até o 20, eu tenho 4 divisões. O 20 a gente já sabe que ele tem na tabuada do 4, não tem? Se ele tem na tabuada do 4, ele é divisível por 4. Se ele é divisível por 4, então eu vou pensar o quê? Que para eu determinar quanto vale cada espaçozinho ali, eu tenho que usar qual ferramenta matemática? A divisão. Muito bem, aposto que vocês pegaram e acertaram aí na casa de vocês. Muito bem. Então quer dizer que cada espaçozinho, se eu pensar em 20 dividido por 4, cada espaçozinho vale 5. Muito bem, porque 5 vezes 4 dá 20. Se cada espaçozinho vale 20 e o ponto K tá na primeira marcação depois do referencial, significa que o K vale 5. Mas e agora? 5 positivo ou 5 negativo? Vamos observar o sentido que o ponto K tá? Referencial, o ponto K está no sentido da esquerda. Se ele está no sentido da esquerda, é um sentido negativo. Então, o ponto K é a imagem geométrica do seu valor menos 5, ou 5 negativo. Conseguiram compreender como é que a gente pensa esse tipo de exercício? Se conseguiram, então vamos observar esse daqui. Esse daqui é da terceira edição do 7º ano e apareceu também na prova do 8º ano, tá? De 2019. O raciocínio é o mesmo, mas olha lá o que está acontecendo. Agora a gente tem a letra J, letra K, letra L, letra M, tem um ponto menos 6, né? E aí, o que está acontecendo? Como é que eu posso responder a pergunta que diz assim: qual dos pontos representa a localização do número menos 2 nessa reta? Então ele já está me dando uma dica. Será que ele está me dando essa dica? Será que as unidades que eu vou usar é de 2 em 2? Vamos observar? Vamos pensar o que a gente tem de importante? Vou dar um tempinho aí para vocês, hein? Qual letra será que é? A letra M, a letra L, a letra K ou a letra J que vai representar menos 2? Bom, se eu pensar que a letra K e a letra J tá depois do 6 no sentido esquerdo, eu já vou descartar essas duas, porque significa que elas são menores do que menos 6, né? E aí, eu estou em dúvida ali entre a letra L e a letra M. De novo, o que a gente tem de importante? Alguns detalhes. Pensem nesses detalhes, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. 2 minutinhos, vai, vapt-vupt, vamos lá. Tudo bem? Então, muito bem. Qual o pensamento que a gente tem que fazer?
Do 0 até o menos 6 é como se eu tivesse 6 unidades. Quantos espaços tem marcados? 1, 2, 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Lembra que eu falei que o enunciado já tinha me dado uma dica de ser 2? As unidades? Então, quer dizer que quem representa o menos 2, ou seja, o 2 negativo, ou seja, o sentido do 2 à esquerda do 0, é a letra M. Opa, letra M de professora Marita. Muito bem, tá ali a resposta certa. Viram, gente? Não tem dificuldade. É só a gente parar e pensar um pouquinho. Com isso, pessoal, então a prof vai deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Esses exercícios se encontram na página 43 do livro de vocês. Aí vocês podem perguntar para mim, mas prof, você está deixando as respostas pra gente? Por que você está deixando as respostas? Porque as respostas, elas servem para a gente verificar o nosso aprendizado. Se a gente acerta ou não. Se a nossa resposta dá diferente do que tem na resposta do livro, o que a gente faz? A gente volta, apaga tudo? Não! A gente volta no enunciado, volta no exercício e faz o quê? Revisa o que a gente pode ter errado. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vou deixar uma tarefinha para vocês, além daqueles exercícios. A tarefa para a próxima aula vai ser a tarefa de construir uma régua de cálculo de números inteiros, tá? Essa régua de cálculo de números inteiros, ela vai ajudar bastante a gente quando a gente for fazer as operações de matemática, tá bom? Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Sim, bem importante, olha. Quem não consegue construir, vocês vão lá na régua lá na nova escola, que lá tem o passo a passo. É verdade, eu já estava esquecendo de mostrar o passo a passo. Como é que você vai adivinhar? Não tem como você adivinhar, né? Vamos lá. Passo a passo. Primeiro, o que eu vou fazer? Vocês vão pegar uma cartolina ou vão pegar uma folha de sulfite mesmo, dá pra gente fazer, tá bom? Nessa folha de sulfite, vocês vão cortar um retângulo, né? Um retângulo de 22 por 8 centímetros. Professor, eu não sei medir com a régua. Como é que eu faço para medir com a régua? Bom, vou desenhar uma régua aqui, ó. Então, vamos pensar na régua. 0, 1, 2, 3. Ou seja, vocês vão fazer uma marquinha aqui no 0 e vão até o 22. Isso daqui pro comprimento. Então, vamos fazer assim, ó. 22 e aqui vai ser 8. Aqui 22 e aqui 8. Qual o segundo passo? Em outro retângulo, 22 por 6, certo? Cortado na cor diferente. Então eu vou fazer, isso aqui é um retângulo. Vou fazer um outro retângulo. Deixa eu ir fazendo passo a passo aqui para vocês, que eu acho que fica melhor. Então, eu vou ter um retângulo de 22 por 8. Vou fazer um outro retângulo de outra cor, de 22, só que agora por 6. Por quê? Esse daqui vai dentro desse daqui, tá bom? Muito bem. Sobreponha as duas partes. O que é sobrepor as duas partes? Eu vou pôr uma parte em cima da outra, né? O nosso desenho aqui ficou em conflito aqui com a reguinha que eu fiz. Mas aqui dá pra ver, ó, eu vou pôr uma parte, uma em cima da outra, certo? E com a régua fechada e a posição dos números da escala que tem que coincidir. Então aqui eu vou fazer uma escala. Que escala que eu vou usar? Eu vou usar a mesma escala para os dois. Então eu vou desenhar nessa daqui, no primeiro retângulo lá, do 22 por 8, que eu fiz com um buraco, certo? Nesse buraco aqui eu vou pôr marcações. Essas marcações vai ter um referencial 0,
para cá números negativos, para cá os positivos. Para o outro retângulo, que vai ser o retângulo de 22 por 6, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma reta, um zero, só que o que a gente precisa prestar bastante atenção, esse zero aqui tem que coincidir com esse, então essa reta aqui vai ficar assim, ó, ali dentro. E aqui eu faço marcações e aqui eu faço marcações, tá bom? E aí fica uma dentro da outra, olha aqui como é que ficou esse desenho, ó, uma dentro da outra, tá bom? E coincidindo aqui o zero com o zero, um com um, dois com dois, ou seja, as marcações precisam coincidir, tá bom, pessoal? Fica a tarefinha então para vocês e até uma próxima aula, tá? Beijo da Prof. Marita, fiquem em casa e se cuidem!